Pessoal, prova 15, questão 1, tá? Prova 15, questão 1. O que nós temos, tá, pessoal? Vocês têm ali, ó, o provir, tá? Pessoal, questão de concordância, tá? O provir, ele é derivado de vir. O vir, pessoal, é ele vem e eles vêm. O provir, que é provavelmente que ela cobrou, nem fui olhar, tá, pessoal? Nem fui olhar a questão, mas ela deve ter cobrado ele dele. Provém e eles provém. Um para o singular, dois para o plural. Provavelmente é isso que ela cobrou de vocês. Ah, provavelmente é isso que ela cobrou de vocês. Lá, pessoal, ó, lá na linha 3. Só que ela diz assim, ó, pode ser friccionado. Espera aí, ó, antes de lá, ó. Pode ser friccionado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, mantendo a condição gramatical. Só um pouquinho. O que ela deu até agora, pessoal? O que ela deu até agora de opcional, tá? De concordância opcional? Não são com as expressões partitivas. Então nós temos que analisar, tá, pessoal? Nessa questão aí, provavelmente o sujeito vai ser uma expressão partitiva, tá? Porque foi o que ela deu até agora. Vamos ver se ela fugiu o padrão ou não, tá? Vamos lá na linha 3, pessoal. Na linha 3, vocês têm assim, ó, parte das nossas inspirações. Passo amarelo, ó, parte das. É uma expressão partitiva? Então pode concordar com parte ou pode concordar com inspirações. Tá? Então, ó, quando ela falar em concordância tanto no singular quanto no plural, vai pensar em quê? Isso aí, pessoal. Quando ela falar, né, que a concordância pode ser tanto no singular quanto no plural, expressão partitiva, tá? Partitiva. Beleza? Isso é uma, para tu lá na hora da prova, tanto singular quanto plural, expressão partitiva, parte, né? Parte das nossas inspirações, grande parte, boa parte, pequena parte. Depois, pessoal, então, tá correta essa aí, tá? Tá correta essa aí. Agora, na linha 24, afligem, né? Preenche, né? Completaria corretamente a lacuna. Vamos lá na linha 24. Na linha 24, pessoal, ele diz o seguinte, ó. Inúmeras criações são inspiradas não pelo que nós... não por aquilo, olha aí, pelo que, ó, por aquilo que nos aflige ou aquilo que nos afligem. Pessoal, ó, essa construção é difícil, hein? Não pelo que nos aflige ou aflige, tá? É só até aqui que vai, né? É? Tá, botei ponto então. Aqui, pessoal, esse pelo que é o por mais o, estão vendo? Só que esse o aqui, ó, significando aquilo, esse que está retomando o o que significa aquilo, ó, aquilo nos aflige. Ah, essa construção é bem difícil, ó, porque o sujeito do aflige é o que está retomando aquilo, tá? Acho que é aquilo. Só vou ler a frase de novo com vocês aí. O que nós temos, pessoal? Que linha que é ainda? 24, ó. Inúmeras criações são inspiradas, não pelo aquilo que nos aflige, né? Mas por causas alheias, tá? Por aquilo, concorda que é por aquilo? Tá? Mas ó, pessoal, ó, difícil nessa questão. Eu consegui ver que esse pelo é por mais o e que esse o significa aquilo, tá? E que aí esse que está retomando só o aquilo é
o sujeito do aflige, essa questão é difícil. Tá? Essa questão é difícil. Tá? Vamos ver a outra, pessoal. Tá? Vamos ver a outra. O que ele diz? Na linha 43, gera, completaria corretamente a lacuna, visto que o sujeito naquele contexto é implícito. Lá na linha 43. Tá? Lá na linha 43, ó pessoal, ó. Comecei na linha 42 na vírgula, lembrando que nossos hábitos geram seus impactos, né? Geram o que? Seus impactos. Então, pessoal, o sujeito na verdade não está implícito, está explícito. O sujeito é nossos hábitos, não atos, né? Hábitos. Tá? Então essa está errada, né? Nossos hábitos geram. Ela botou gera, né? Então essa aí está errada. Tá? A 3 está errada. A 1 e a 2 estão corretas. O que ela disse? Ah, tá, desculpa. Aquilo que nos aflige. Tá, afligem ali. É isso aí. Ela está errada. Tá? Ela está errada. Então o gabarito ficou a letra A. Tá? Bom, prova 16. Não tem, né? Prova 17. Não tem também, né? Prova 18 a 1, pessoal. Prova 18 a 1. Eu acho que a 1 a gente já fez, é a afirmativa 1, né, pessoal? É a afirmativa 1. A afirmativa 1, a afirmativa 1 diz o seguinte, ó, que foram fundadas, trocando por fundadas-se. Eu posso trocar a voz passiva analítica por a voz passiva sintética sem alterar o sentido? Sim, só que eu tenho que fazer a devida concordância. Quem é que se fundara? Revistas científicas. Então o correto seria fundaram-se, tá? Fundaram-se. Essa aí ela tá incorreta, tá? Ela tá incorreta. O correto seria fundaram-se revistas científicas. Depois, pessoal, tá? A lacuna pontilhada, né, deve ser preenchida com o verbo permitir, assumindo a forma permitem, diz assim, um gênero textual bem específico, o qual, um gênero textual, o qual permite a difusão, tá? O qual, tá? E qual que é o sujeito do permite? Um gênero textual ou o quê? Que? Perfeito, pessoal. Estou achando que vocês vão acertar essa questão aí, se ela perguntasse o que é o sujeito lá. Eu acho que vocês pegaram a mãe aí do que ela faz. Depois, pessoal, no trecho, né, o verbo conter assumiria a forma contém ao preencher a lacuna pontilhada. Pessoal, agora ela não perguntou, né, ela não perguntou o ter, ela perguntou o conter, que é derivado de ter. O ter fica ele tem sem acento e eles têm com acento, né, com acento circunflexo. Agora o conter, ele contém e eles contêm. Ali, se eu não me engano, se não me falha a memória do que eu li ali, ele fala que é os artigos, né? Os artigos, então são eles. Então eles contêm. No plural, tá, pessoal? No plural. Ele solicitou plural? É. Então a princípio está correto. É a única correta, né? Tá? A 1 está errada, a 2 está errada e a 3 está correta. Gabarito letra C. Tá? Gabarito letra C. Questão 7 aqui, pessoal. Outra coisa que tu pode anotar lá, né, pessoal? Ele diz assim, ó. O fazer, ela cobrou aí de vocês, ó. O fazer, pessoal.
indicando tempo. Indicando tempo fica no fazer, indicando tempo fica no. E esse tempo é tempo transcorrido, temperatura ou clima. Dificilmente, tá? Dificilmente, quase nunca o fazer vem no plural. Tá? E a dificuldade dessa questão é conseguir ver o tempo. Tá? Tem uma pessoa que, né, sempre diz assim, não consigo enxergar tempo, não consigo enxergar tempo, dizia, não consigo enxergar tempo. E deve dizer, feliz, marca singular. Tá, pessoal? Por quê? Porque quando o fazer tem sujeito, pessoal, é muito tranquilo. É assim, ó, o menino fez algo. Os meninos fizeram. Tu não erra. Agora, se o sujeito não é pessoa, aí está indicando tempo. Mas é aqui, ó, temperatura, é clima, é tempo transcorrido, que daí vão ser segundos, minutos, décadas, anos, e por aí vai. Tá? E por aí vai. Ali, pessoal, ó, já tem, ó, até passa um amarelo, décadas, está indicando tempo. Então, pessoal, é faz décadas, tá? Faz décadas e não fazem décadas, tá? Faz décadas. Fechou? Aí, pessoal, pessoal, essa 2 aqui, tá? Essa 2 aqui, tá? Diz assim, ó, isso existe faz décadas e nunca foi um grande problema para os cientistas. Nunca constituiu-se um problema para os cientistas. Posso trocar? Posso ou não? Não, tem que falar para quebrar e nunca calhar. Ó, pessoal, o nunca é a mesma coisa que o que, o não e o nunca. Ó. Nunca se constitui. Passa um vermelhinho ali, ó, o nunca ali, ó. Porque o advérbio, né? O advérbio, ele, tá? Ela já botou nas questões, se eu não me engano, palavra negativa. Se inserisse uma palavra negativa, ela não colocou? Uma das questões de feiras. Tá? Sim, expressar a negação. É uma palavra que expressa a negação, ó. E aqui, pessoal, o nunca, tá? Essas palavras, daí eu falei, ó, é o nunca, desculpa, eu falei é o não, tá? É o não, tá? Mas o nunca, o jamais. Então, pessoal, o erro tá aí, ó. Só que aqui, ó, ela sugeriu a troquinha seca, ó. E aí tu, acho que dá, o sentido fica bom, né? Só que aí tá errada a colocação pronominal, tá? Errada a colocação pronominal. Então, ó, cuidado com isso aqui, essa questão já é, porque tu, se tu não vai, né? Não vai de olho aberto aí. A gente já fez a 3 ou não? Nem vi ali, tá? Mas só por causa do, tipo, o que está errado assim de cara é a colocação. Deixa eu ver. Isso existe há décadas e nunca se constituiu um grande problema. Que se constitui em algo, né? Em algo. Também, né? A regência provavelmente é errada aí também, tá, pessoal? Então se constitui algo ou se constitui em algo. Deixa eu ver. Isso constitui algo, isso se constitui em algo. Acho que a regência está errada aí também. Tá? E depois, pessoal, ele fala lá, ó, a expressão para cientistas poderia ser deslocada imediatamente após a conjunção e. Ó, desculpa, vou começar no isso. Isso existe há décadas. E para cientistas nunca foi um grande problema, tá? E para cientistas nunca foi um grande problema, tá, pessoal? Vai ter que estar correta, né? Por causa que ela não vai mudar sentido, porque a 1 está errada, né? A 2 está errada e a 3 ela vai estar correta. Assim, ó, só uma coisa, essas questões de troca, tá? Não é de troca, de deslocamento,
tem que cuidar se ela não vai passar o que ela faz quando ela torna errada. É se ela fizesse, ó, antes do E ali, ó. Porque daí muda o sentido, porque daí ele está se relacionando com o verbo haver. Entenderam? Ó, aqui ele está se relacionando, ele está na oração do foi. Então, cuidado nessas trocas aí, tá? E nas questões de reescrita, isso vocês têm que cuidar também, tá? Se ele não troca a relação do verbo, tá? Isso é uma coisa, tá? Provavelmente vai ter alguma questão disso aí errada e aí eu vou mostrar isso para vocês. Então, cuidado, tá? Mas essa aí está correta porque, né, porque ela se manteve ali na mesma oração. Tu não pode trocar, né, de uma oração para outra, porque às vezes ele pega a mesma frase e escreve 3 vezes. Né? Aí ela pega a mesma frase e escreve 3 vezes. Isso é comum de acontecer. Se eu tivesse então ali, se não fosse nunca, você pode ter tipo jamais, tão pouco, sempre vai atrair daí. Sim. Tu tem lá na aula de colocação pronominal, né? Na aula de colocação pronominal tem o seguinte, ó. Advérbio não virgulado atrai. Advérbio, hoje hoje me cansei. Ou hoje cansei-me. Hoje, se não tem vírgula ali, é hoje me cansei. Advérbio não virgulado atrai. Tá? É caso de prótese. Tá? Não é só palavra negativa, é advérbio. Tá? Advérbio. Fechou? Bom, próxima questão, prova 19, questão 2, né? Prova 19, questão 2. Pessoal, ela pede para botar resultado no singular, estão comigo? Só que olha para frente ali, ó. Por que eu dei risada ali só? O que tem ali? Tudo tem. Essa aí muda? Já tem uma, né? Essa aí com uma. 1-0 para nós. Resultados como esse. Desculpa, resultado, né? Deixa eu ler certo. Resultado como esse tem impacto direto na melhoria da qualidade de vida dos gaúchos, como a redução no preço dos seguros automotivos ou a oferta de um ambiente de negócios com mais segurança para atração de investimentos, desenvolvimento econômico e geração de empregos. Quantos mudaram? Uma só, né? Resultado como esse tem impacto direto. Tá? Uma só. Uma, hein? Cara, mas só uma? Só uma. E se tivesse 0 ali, nenhuma, uns quantos iam marcar nenhuma, né? No caso que ninguém enxergar o tempo. Bom, pessoal, próxima questão. Prova 20, questão, tá? Prova 20, questão. Qual questão? 9. Questão 9, pessoal, questão 9. De novo, ó. Aqui, ó. Os países ricos fosse passado para o singular. Só que aqui, ó. Essa questão aqui, pessoal, ó. Muitos erraram. Essa questão, se não me engano, é da prova da SUSEP, tá? E, pessoal, muitos erraram. Por quê? Tá? Porque ele diz assim, ó. Normalmente é só até o ponto. E eles foram até o ponto. E aqui, pessoal, ó, ela diz, ó. Entre as linhas 26 e 31, visando a concordância correta dos períodos. Então, não era para parar no ponto. Tá? Eu passaria um amarelo visando a concordância correta dos períodos. Então ela já, ou tu anota lá no teu resuminho dela, tu vai anotar o que, ó. Nessas questões de passar uma palavra para o plural, outra para o singular, ela já cobrou, né, passando do ponto. Tem que ficar atento a isso. Assim, ó, mas não foi um e nem outro que errou isso aí na prova da SUSEP. Tá? Não foi um e nem outro. Foram uns quantos aí que erraram. Beleza? Na linha 26, então, pessoal, não para no ponto. Da 26 a 31. Ó, e até 31 ainda, não é até a 34. Por exemplo, não é no parágrafo inteiro. Porque, se eu não me engano, na prova de delegado, ela botou no parágrafo inteiro. Então, ela já cobrou no período, nos períodos
e no parágrafo. Tá? Vou lá na linha 26, pessoal. O país ricos, né? Circularam os países ricos? Tá, ó. Os países ricos, o país rico é responsável pela esmagadora maioria das emissões incidentes de carbono, as emissões que estão, né, causando uma ruptura climática. Ele também tem. Olha o tem aí, né? Tem níveis de uso de energia vastamente superiores aos de outros países e muito superiores ao que é necessário para atender às necessidades humanas, com a maior parte do excedente sendo desviado para atender à expansão corporativa e ao consumo. Pessoal, cara, só voltando ali, ó, a questão 30 de crase, estão comigo? Desculpa, a conta da linha 30 de crase, estão comigo? E olha ali, ó, olha a regência do atender, que eu falei para vocês que era opcional. Eu acho que eu nem briguei ali no dia que eu fiz a questão, ó, mas ó, atender ao consumo de elite, então ali teria que ter crase. Era fácil a questão. Vocês viram que a regência que ela deu, chegaram a ver que depois, ó, porque atender ao e ao, então teria crase na primeira. Tá? Beleza? Era fácil a questão, entenderam? Tá? Era fácil, só que às vezes, né, na correria, tu fazendo a questão rápida, tu nem percebe isso. Tu disse, ó, tem dupla regência, mas ela cobrou, acho que ela cobrou com crase, eu marcaria com crase. Mas ela deu ali para nós, ó, a regência que ela quer atender ao, tá? Então atender é DTI, e quem atende A para ela, tá? Aí, pessoal, voltando, atender a expansão corporativa e ao consumo de elite, tá? Só essas, né? 4? Tá? Só um pouquinho, ó, pessoal, ó, só um pouquinho. Era para marcar 5 ou marcar 4? 4. Né? Olha aí, tá. O que houve? Achei que os superiores também iriam para o singular ali, depois do tempo. Só um pouquinho, pessoal. O país rico é responsável pela esmagadora maioria, né, das emissões de carbono que estão causando a ruptura climática. Ele também tem níveis de uso de energia vastamente superiores. Tá? Ele tem níveis superiores. Esse superior está concordando com níveis, tá? Ele é um adjetivo que está concordando com o substantivo, a concordância nominal, tá? Níveis superiores, tá? Ele não está concordando, tá, com países, né, o país rico, tá? Fechou? Mas bem interessante, né? Tem que ficar atento, porque senão tu acaba errando aí. Bom, o gabarito então ficou D, né? D. Aí, pessoal, prova, é D, né? Prova 21, questão 3. A 2, pessoal. Tá, questão 2. Prova 21, questão 2. Aí, pessoal, na linha 36, se suprimíssemos a expressão como Tristan Harris, quantas outras alterações deveriam ser feitas para fins de concordância? Aí, pessoal, ó, vocês têm o verbo, pelo que nem fui lá ver, ó, mas pelo jeito é o verbo haver. O que tu sabe do haver? O haver, no sentido de existir, ele é impessoal e fica no singular. Não importa se o sujeito está no singular, se o sujeito está no... desculpa. O sujeito, se ele é impessoal e não tem sujeito, né? Então, não importa se a palavra no singular está no plural, ele sempre vai ficar no
singular, tá? Vamos ver lá se é isso realmente, pessoal, lá na linha 36. Se ele está no sentido de fazer, existir ou ocorrer, e aí ele é impessoal, tá? Lá na linha 36 diz o seguinte: há ativistas. Pessoal, há ativistas, concorda comigo que existem ativistas? Se existem ativistas, esse haver é impessoal. Esse como Harry, Christian Harris aí, o Christian aí, nada a ver, tá, pessoal? Tá? Então ele vai, não importa, ele vai ficar no singular, ele é impessoal. Vamos ler as alternativas. Nenhuma alteração, visto que é o verbo haver é impessoal. Perfeito, essa está correta. Próxima. 3 alterações. Não, nenhuma alteração. Então uma exclui a outra, concorda? E a outra, 2. Não. Também tá errada, né, pessoal? O verbo haver não, tá, pessoal? O verbo haver não. Oi? Na 2 é verbo estar. Ativistas os quais, não. Tá. Aí, pessoal, vou terminar de ler a frase aí, então. Se vocês estão dizendo que tem. Vamos ver. Há ativistas, como Tristan Harris, o qual está tentando. Fechou? Agora, esse o qual está retomando o Tristan, concordam? Agora, se eu tirar isso aí, vai ficar ativistas os quais. Aí vai ter alteração, né? Tá? Aí, peraí, nenhuma alteração, visto que o verbo haver é impessoal. Essa aqui, pessoal, ó, essa aqui vai estar errada, né? Porque vai ter uma alteração lá com os quais, concordam? Tá? Aí, 3 alterações, considerando que o termo que flexiona o verbo estar passa a ser ativistas, né? Substantivo flexionado no plural, acho que sim, vamos ver lá. Diz o seguinte, ó, há ativistas, os quais estão tentando levar o mundo da tecnologia para a direção certa. Quais são as 3 alterações? O qual e o qual e o está. O qual e o está. Fechou? E pessoal, ó, só um detalhe. Que frase bem escrita essa aqui. Sabe por quê? Se ela usa o que no lugar de o qual, ficaria ambíguo. Eu não saberia se está retomando Tristan ou ativistas. Pelo verbo eu saberia, daí que eu ia ter que conjugar, vocês me entenderam? Bem escrita aí, ó, muito bem pegado o qual ali. Se tu bota o que, poderia ser o qual ou os quais, né? Para não gerar ambiguidade, naquela ideia lá, que tu usa o qual para não gerar ambiguidade. Bom, pessoal, então são 3, tá? São 3. A 2 está correta, a 1 está errada, então, tá? Agora, 2 alterações apenas. O verbo haver deveria ser flexionado no plural e o verbo estar no singular. Não, pessoal, a 3 está errada. Então estão erradas a 1 e a 3. É isso? Tá, pessoal? Então, ó, tem uma analisada. Não faço que nem eu, só olho o verbo haver e acho que ela está cobrando só o verbo haver. Porque, né? Porque... A 1 não está correta? Porque o verbo haver fica no singular? É que ele diz, ó... Pessoal, ele diz assim, ó, nenhuma alteração, visto que o verbo haver é impessoal. É que, ó, e aí ela diz assim, ó, quantas outras alterações deveriam ser feitas para fins de concordância? Tá? Ela está incorreta porque tu tem que fazer a concordância com os quais, ela não botou no período, né? Mas, né? Sim, ela vão ter alterações aí no período. Beleza? Então vai ficar 1 e 3 aí. Agora, pessoal, considerando as ocorrências da forma verbal A, nas linhas 9 e 37, avalie as seguintes assertivas. Pessoal, diz o seguinte: nas 2 ocorrências, a referida forma verbal poderia ser substituída por existem. Olha aí.
mantendo-se a correção dos respectivos períodos. Pessoal, por existem é uma troca boa? O que tu anotou? Por existem é uma troca boa? Sim, desde que aqui esteja no... Pessoal, ontem eu botei isso aqui no quadro para vocês. Não estão fazendo... Tu tem anotado assim, ó, se tu copia as coisas que tem no quadro, tá? Tu tem anotado isso aqui, ó. Igual existem. Tu tem anotado, tá, pessoal? Só o que eu tenho que ver é se o sujeito do existem aqui está no plural, tá? Só isso, tá, pessoal? Só isso. Beleza? Quais foram as frases que vocês anotaram ontem? Só vamos ler para vocês de novo. Os que anotaram, vocês anotaram uma frase que dá para trocar. Trocar o haver por o ocorrer, lembram? Existe o ocorrer. Não posso trocar o positivo plural por haver plural. Não pode, e a outra? Eu falei a outra. Trocar existir no plural por haver no singular está correto, tá, pessoal? Está correto. É a mesma coisa, por isso que eu fiz isso aqui, ó. Não é raciocínio lógico, tá? Mas essa troca aqui de um para o outro, tá? Ela é boa, tá? Ela é boa, desde que, o sujeito deu existir, porque assim, por esse exemplo que eu coloquei, há questões fáceis. Em relação ao verbo haver, isso aqui é objeto direto. Porque daí, pessoal, existem questões fáceis. Se eu colocar o existem questões fáceis, a pergunta, se vocês notaram também, a pergunta que eu faço para achar o sujeito é que existe. Que é que existe? Questões fáceis. Isso aqui passa a ser sujeito. Tá? E as duas frases estão corretas. Tá? As duas frases estão corretas. Mas vamos ver lá na linha 9 e na linha 37. Na linha 9 diz o seguinte, pessoal. O que tem ali? 3 críticas primordiais. Existem. Concorda comigo? Está correto. Lá na linha 37, há também algumas boas respostas. Existem algumas boas respostas. Então, por existem, está no plural, não tem problema. Se aquilo que estiver depois do ali estiver no plural, tá top essa troca aí. Então essa aí tá verdadeira. Agora, em ambas ocorrências, o verbo haver assume a terceira pessoa do singular, visto ser impessoal. É impessoal? Sim. Ele está no sentido de existir. E no sentido de existir, ele fica no singular. Tá? Haver no sentido de existir, fica no singular. Na terceira pessoa do singular. Está correta também. Depois, se as expressões 3 críticas primordiais e algumas boas respostas fossem passadas para o singular, nenhuma alteração ocorreria com as respectivas formas verbais? Pessoal, com o verbo haver, nenhuma, porque é objeto direto. Elas são do verbo haver, elas são objeto direto. Verdadeira também. Todas verdadeiras? Todas verdadeiras, tá, pessoal? Todas verdadeiras. Gabarito, letra E. Tá? Gabarito, letra E. Da questão 3, né? Agora a questão 7, pessoal. Questão 7. Pessoal, questão 7, não aguento mais fazer esse tipo de questão. Quem tem ali, tem. Circula esses alunos. Circula esses alunos. Passando esses alunos, vamos passar para o singular. Esse aluno que é usuário constante das redes sociais, tem um risco 27% maior de desenvolver depressão. Quantos mudaram? 4. 4? Então tá certo, né? Ela disse, outras 4 palavras deveriam sofrer ajustes.
Pessoal, ó. Nessa questão que ela diz o número exato, ó. Presta atenção. Nessa questão que ela diz o número exato de palavras que vão sofrer alteração, tá? Cara, se tiver o verbo ter, provavelmente tá certo, porque ela conta com a ideia de que tu não vai enxergar que o verbo ter, né, que o verbo ter muda. Vocês me entenderam? Se tiver o verbo ter, ela botou o verbo ter ali, o derivado de ter, para te cuidar, tá? Para te cuidar. Então, cuidado, tá, pessoal? Cuidado com essa questão aí. Agora, ó, pessoal, de novo, ó, ela gosta de expressão partitiva. Tá? Boa parte dos jogadores passou, ou boa parte dos jogadores passaram. Passo amarelo, ó, mais da metade, ó, mais da metade. Ah, não, não. Pensei que ela estava cobrando, não. Tá? O que ela diz ali, pessoal? Desculpa. Eu enxerguei o mais da metade ali e já achei que ela estava cobrando concordância com o opcional. Vamos lá, o que ele diz? Ó, mais da metade dos alunos, é de interpretação na verdade, eu acho. Mais da metade dos alunos que usam redes sociais podem ficar deprimidos. Diz assim, ó, esses alunos que são usuários constantes das redes sociais têm um risco 27% maior de desenvolver depressão. Pessoal, não está falando isso, né? Não. Ela viajou mais da metade, não. Agora, o risco de alunos de redes sociais desenvolverem depressão constante extrapola o índice de 27%? O risco de alunos, usuários de redes sociais, desenvolverem depressão constante extrapola o índice dos 27%? Diz assim, ó, esses alunos que são usuários constantes das redes sociais têm um risco 27% maior. Ah, não, ele não extrapola, né? Ela falou que extrapola, que ultrapassa, não, é 27%. Então tá falsa também. Tá? A única de concordância, as duas últimas afirmações, elas são de interpretação, tá, pessoal? Ficou letra C, né? Letra C, tá? Depois, pessoal, prova 22 tem questão 9, pessoal. Prova 22. Pessoal, eu vou escrever de novo aqui no quadro, tá? Pessoal, haver no sentido feio, só vou resumir, no sentido feio, fazer, existir, ocorrer, tá? É impessoal, sendo impessoal, o que significa isso? Significa no singular, tá? Singular. Fechou? Se quiser mais uma observação, como ele é impessoal, é uma oração sem sujeito, também chamado de sujeito inexistente. Por aí ela colocou isso ali, tá? Inexistente. Beleza? Nós vamos ver aí o que nós temos. Diz o seguinte, a mais, né? Qualidade de vida, bem-estar e prosperidade. Pessoal, existem mais qualidade de vida? Existem? Tá? Oi? Se fosse trocar, era existe ou existem? Pergunto para vocês, se fosse trocar, era existe ou existem? Existe? Tem? Existe qualidade de vida. Bem-estar e prosperidade. O que é que existe? Mais qualidade de vida. Mas é mais qualidade. Qualidade Bem-estar. de vida. Não existe, não tem tempo. Bem-estar E prosperidade. e prosperidade. Pergunto para vocês, existe, só para responder, existe que preenche essa lacuna? Ou existem, também, ou, vou botar aqui, opcional. Pergunto para vocês, tá? Essa lacuna aqui, que não tem lacuna, né? Que agora tem. Letra A, B ou C? A, B ou C? Sujeito
composto depois do verbo. Diz algo para vocês? Sujeito composto depois do verbo. Qual que é o sujeito? Qual é a pergunta que faz para achar o sujeito para o verbo existir? Que é que existe? Tudo isso aqui é o teu? Quantos núcleos tem? Então isso aqui é um sujeito? Sujeito composto, posposto ao verbo, depois do verbo, a concordância é? Opcional. Oi? Hã? Qualidade de vida. E se for aqui, ó, mais qualidade de vida, de bem-estar, de prosperidade, qualidade de prosperidade. Qualidade de prosperidade? Tu tem uma qualidade de prosperidade, tu já viu? Eu não tenho. É, uma qualidade de bem-estar? Tu tem uma qualidade de bem-estar? Assim, pessoal, também nem tudo, ó, nem tudo, nem sempre é preposição. Também, ó, vocês estão começando a enxergar a preposição demais também, né? Tipo, não, é qualidade de vida, de bem-estar e de prosperidade. Tu tem qualidade de prosperidade? Não, né? Tu tem uma qualidade de vida, tu tem bem-estar e prosperidade. Tu divide assim, tu deseja, né, no final do ano, as pessoas, ó, tu deseja uma maior qualidade de vida, uma maior qualidade de bem-estar. Tá? Então, pessoal, ó, isso aqui, ó, gabarito, letra C, se fosse, tá? Se fosse aí, perguntar para vocês, revisão, porque ó, tem dois casos que eu ensino para vocês, aqui são os mais comuns, tá, pessoal? De concordância opcional. O primeiro deles, expressões partitivas, e o segundo, sujeito composto, posposto ao verbo. Tá? Só para nós relembrarmos aí, então, o gabarito seria opcional. O que ele diz aí? Só que, pessoal, ó, ali nós estamos analisando o A. Aqui eu analisei o existir. Tá? O existir. Bom, aí, representa uma oração, aí, ó. Representa uma oração sem sujeito? Sim. Tá? O sujeito é composto? Não, não tem sujeito. Não há predicado? Há predicado. Pessoal, porque tirando o sujeito, o que sobra é o... Ó, outro detalhe aqui, ó. Pessoal, quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. E aí eu falo para vocês, ó, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Mas aí eu digo para vocês sempre, ó, termo essencial mesmo da oração é o predicado. Porque existe oração sem sujeito, né, pessoal? Tá? Mas não existe oração sem predicado. Né? Existe oração sem sujeito, mas não existe oração sem predicado. Se tu quiser anotar ali, ó, tipo, ó, não há predicado, isso aí nunca está certo. Se falar para vocês aqui não há, que na oração não há predicado, nunca está certo. Porque sempre há predicado. Apresenta o sujeito indeterminado? Não. A oração possui sujeito? Não. Então, gabarito, letra A. Tá? Ela explorando tudo que pode ser explorado. Só tem mais uma coisa que pode ser explorado. O verbo haver, no sentido de existir, de fazer, existir e ocorrer, ele é VTD, né? Na verdade é VTD. Aí tem uma questão que a Fundatec já cobrou, que eu não sei se foi ela que elaborou, foi no concurso de Santa Rosa, no concurso de Santa Rosa, ela cobrou o seguinte, ó. Posso apassivar? Ó, o verbo haver, no sentido feu, é VTD, mas ele não admite transposição para a voz passiva. Tá? Se tu quiser acrescentar, aí aqui tem tudo do verbo haver. Tá? Aí tem tudo do verbo haver. Acho, pessoal, ó, que aí, ó, nesse espação que tu tem na apostila aí, seria o lugar para anotar tudo sobre o verbo haver, porque, assim, ó, coisa que ela cobra: haver, né? Ter, tá? Vir. Então, acho que vale a pena, né? Não faz mal, não vai cair o dedo, não vai secar a caneta. Tá? Só vai fazer tu escrever mais uma vez e relembrar as regras, porque quem só lê, eu não acredito. A pessoa só lê, né? Só escuta,
Aí, pessoal, qual que foi o gabarito? Letra A, né? Próxima questão dessa mesma prova, questão 10. Mas a questão 10, uma coisa que ela não gosta. Será que ela gosta, Duda? Olha ali quantos tem. Quantos tem? Tem. 5 tem. Vamos achar o sujeito, pessoal. Lá na linha 14, diz o seguinte: acredita que esses eventos, no plural, né? Eventos no plural, tem no plural. Aí, na linha 23, aí ela já pegou pesado. Uma das tendências, as quais estão sendo trabalhadas internacionalmente e sobre aquilo que... não pegou pesado. Aí, pessoal, esses CDBs, cara, isso aqui eu achei, deixa eu ver. Pessoal, aqui, pessoal, sempre quando eu digo para vocês, quando vocês vão fazer uma redação, tu sempre bota o nome e depois a sigla, porque daí tu pode repetir, né? Pode repetir a sigla, pessoal? Pode repetir a sigla. Aqui nesse texto até botou primeiro CDBs e aí explicou, fez um aposto, né? E agora aqui ele usou só o CDBs, é o conselho, né? É o conselho de alguma coisa. Pessoal, então, o conselho, ele tem, no singular, né? Ele tem promovido, Depois, na linha 43, mesmo materiais, os quais já tem no plural, por causa que o sujeito do tem aqui, qual que é? Materiais ou o que está retomando materiais? Que está retomando materiais, né? Os quais. Se fosse o qual, né? Depois, pessoal, o da linha 52, soluções como plástico hidrossolúvel, soluções como plástico hidrossolúvel, que é que tem sido cada vez mais procuradas? Soluções. Soluções. E a 61, vocês têm o seguinte, vou começar lá nas empresas, na linha 60. As empresas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável, valorizando produtos os quais tem no plural, né? Tem no plural, fechou? E o sujeito desse tem qual é? Produtos ou os quais? O que significa os quais que está retomando? Produtos. Então, pessoal, o gabarito não sei. D? D. Gabarito letra D de desespero. Aí, pessoal, próxima questão 29, tá, pessoal? Próxima questão 29. Desculpa. Questão 18, pessoal. Questão 18 aí. Agora, caso o vocábulo investimentos na linha 19 fosse passado para o singular, quantas outras sofreriam alterações para fins de concordância? Lá na linha 19. Na linha 19, pessoal, circulem investimentos. Coloquem investimento, né? Circularam? Investimento em inovação para tornar processos mais eficientes pode contribuir com uma série de oportunidades para as organizações. Acho que uma só, né? Aí, pessoal, na linha 22, se suprimíssemos o vocábulo das e o núcleo do sujeito assumisse a forma singular, outras, né? Então, pessoal, vou sublinhar o das, vou suprimir o das lá na linha 22. Lá na linha 22, diz assim, uma sacanagem, pessoal. Circula o das ali, pessoal.
É só para tirar o das. Aí vai ficar uma tendência. O tendência vai ficar no singular, né? E assumisse. Então, olha, mais sacanagem ainda. Tu tem que circular, na verdade, das tendências. Entenderam? De sacanageira. Viu? Ó? Essa não é uma questão de atenção, pessoal. Muito mais. A dificuldade está muito mais no que tu vai circular do que na análise que tu tem que fazer. Se tu estiver desatento, tu vai errar a questão. Tá? Vai errar a questão. Beleza? Então, pessoal, ó, vamos lá. Vamos lá. Na linha 22 diz o seguinte, ó. Uma tendência, já ficou, né? Uma tendência a qual? Está sendo trabalhada internacionalmente e sobre o que os CDBs têm promovido debates com o setor privado é a precificação do carbono. Só isso, né, pessoal? Quantas deram? Duas. Tá? Duas aí, pessoal. Então o gabarito vai ficar letra B. Gabarito letra B. Pessoal, questão 25. Questão 25. A questão 25 ela gira em torno do feio. Só que ela cobrou duas coisas. Por isso que eu não fiz lá em verbos com vocês. Pessoal, ela cobrou tempo verbal. Tá? Ó, eu vou colocar aqui para vocês. Mais do que isso, acredito que não caia. Tá? É a. Vou começar pela sequência lá de trás para frente. Ó, havia e haviam. O verbo haver, ó. Isso aqui é pretérito, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Aí, pessoal, é houve e houveram. E, pessoal, é a. E raramente tu vai ver em prova ão. Tá? Ão. Fechou? A e ão. Fechou? Então, pessoal, isso aqui, ó. Só que aqui, pessoal, ó. Esses aqui. Esse. Oh. Tu vai ver muito, tá, pessoal? Tu vai ver muito esses aqui, ó. Nas questões de prova. Dificilmente eles cobram outro tempo. Se cobrar, vai cobrar o houvesse lá, tá? O haveria, tá? O haverá, o haverão, entendeu? O haverá, o haverão. Mas, vou botar aqui. Vou botar aqui. Haveria e haverá. E aí, haveriam e haverão. Terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Tá? Haverão. Fechou? Por que, pessoal? Ó, é isso aqui que eles cobram. Por que é isso aqui que eles cobram, pessoal? Porque isso aqui, ó, ele está no sentido feio. Se tiver no sentido feio, só que tu vai ter que cuidar, né, o tempo aí, que nem nessa questão aí, pelo que eu vi, porque ele tem vários, ó. Tá? Diz o seguinte, ó. A forma verbal houve, lá na linha 2, vai lá na linha 2. Na linha 2 diz o seguinte, ó. Sempre houve. Estão comigo? Houve. Houve, sempre existiu, concordam? Então esse haver é impessoal. Só que, ó, houve, bota ali, ó, uma grande pressão mundial sobre o Brasil. Estão vendo? Isso é objeto direto do verbo haver, que é impessoal. Fechou? Agora, visando a manutenção da correção gramatical do período e do sentido, pessoal, houve está no pretérito perfeito. Ontem houve uma
né? Uma discussão. Aí, pessoal, ó, poderia ser substituída corretamente por existirá? Não, futuro, ó. Há de haver? Isso aqui é, ó, pessoal, há de haver é presente, ó. Existiu? Que é que existiu? Aí vai passar esse sujeito, ó. Que é que existiu? Uma grande pressão mundial sobre o Brasil. Então o gabarito, pessoal, ó, é letra C. Só um pouquinho, ó. Tem havido, estão vendo? Tem havido. Tem havido. Ele fala período, ó, correção gramatical e sentido. Tem havido, pode substituir? Porque começa no passado e se mantém até, se prolonga até o presente. Ah, tem estudado, lembram? Tem estudado, é pretérito perfeito composto. O sentido é diferente do pretérito perfeito simples. Tá? E, pessoal, haverá tá no futuro, né? Haverá tá no futuro. Tá? Então, pessoal, o gabarito é letra C. Tá? O gabarito é letra C. Agora, pessoal, nessa mesma prova, questão 29. Questão 29. O que nós temos, pessoal? Tá? O que nós temos? Questão 29. Diz assim, ó, o sujeito de agride, a 3, né? É o pronome indefinido. Portanto, pessoal, de novo, dá nojo. Pessoal, o quem? Ele é pronome indefinido? Sim. Ele é sujeito indeterminado? Não. Quem é pronome indefinido? Sim. Quem é sujeito indeterminado? Não. Essa é errada, tá? Essa aí você já sabe. Agora, o que nós temos? O sujeito, o sujeito das formas verbais criando e começando é o mesmo com o governo? Com o governo? É? E o governo começando. Olha aí, pessoal. Pergunto para vocês. Bem tecnicamente, o sujeito é o mesmo? Não, porque a mesma palavra não pode ser sujeito de dois verbos diferentes. Mas eles, ó, isso aqui vai dar certo, pessoal. Ela vai dar como correto isso aí. Tá? É o mesmo. Tá? Na verdade, ele está subentendido em relação ao segundo verbo. Tá? Mas, ó, bota um olhinho. É o mesmo? Isso aí ela deve ter dado como correto. Tá? A 3 está errada, né? A 3 está errada. Aí, pessoal, a 2, o sujeito do punir é inexistente. Tá? O sujeito do punir é inexistente. Pessoal, sujeito inexistente é só quando for uma oração sem sujeito. Tá? Uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito, assim, ó, é com verbos impessoais. Tá? Com verbos impessoais. O punir não é impessoal. Né? Eu puno, tu punes, ele pune. Tá? Não é impessoal. Então, a 2 está errada, tá, pessoal? A 2 está errada. Tá? A 3 está errada. E aí a 1 vai ter que estar certa. Viu? Ó, coloca um olhinho. Então, é o mesmo sujeito? Para Adriane, sim, tá, pessoal? É o mesmo sujeito. E se tu recorrer, ela vai dizer, não, é que o contexto demonstra ali o sujeito só porque a Bocop não viu. Né? Não posso fazer. O que é? O sujeito de punir. Olha, eu acho que isso aí não. Porque está no infinitivo, eu já não ia me preocupar com o sujeito, porque está no infinitivo. Qual que é o sujeito do infinitivo? Eu ia errar. Qual que é o sujeito do punir? Não é o meio ambiente? Se está no infinitivo. O meio ambiente pune alguém? O meio ambiente não pune alguém. Mas ele não é inexistente, então? Não é inexistente. É indeterminado? Ah, aí tu começou a falar bonito. O sujeito do verbo do infinitivo é o quê? Indeterminado. Ah, indeterminado. Ó, só que calma aí. Só que ali eu acho que é locução verbal, pessoal. Começando a punir é uma locução verbal. É, não é começando a punir? Entendeu? Tá? Mas se perguntar pra ti, ela não perguntou até agora.
Por isso que eu nem falei, não quis entrar nesse mérito, porque senão é mais uma informação para a prova. O sujeito infinitivo, às vezes, se o infinitivo é flexionado, vai ser aquilo que está flexionando o infinitivo. Agora, se o infinitivo, né, ele é impessoal, se ele é impessoal, aí o sujeito é indeterminado e não inexistente. Sujeito inexistente é só com o verbo impessoal. Punir, eu puno, é pessoal. Tem uma pessoa que vai punir, ou o governo, nesse caso, começando a punir uma locução. Tá? Uma locução. Tá? Aí, pessoal, questão 23, prova 23, questão 9, é isso? Prova 23, questão 9. Pessoal, tá? Sobre, né, as questões, tá? Sobre as questões de concordância, tá? Sobre as questões de concordância, não dá parada, eu vou fazer um break, daqui a pouco a gente volta.